Bem, pessoal, após uma overdose de vídeos falando só sobre honorários, voltemos agora para outros assuntos do nosso processo civil, já que o processo civil não vive só de honorário, né? O advogado sim, mas o processo civil não. Então hoje vamos continuar com nossos vídeos, nesse novo vídeo que acaba de entrar no ar no canal Sabendo ao Pouco Espaço. Gente, nós já sabemos que o processo civil ele adotou a regra da sucumbência para poder enquadrar o responsável pelos encargos dos processos. Ou seja, ele adotou a regra a teoria da causalidade. Quem deu causa ao processo que é obrigado a pagar as custas honorários, ou seja, as verbas sucumbenciais. Não se esqueçam que eu já falei para vocês, quem deu causa não é aquele que entra com a ação, e sim aquele que obriga que exista ação, ou seja, aquele que está, vamos botar no seu cômputo geral, o devedor, tá? De alguma forma ele está devendo ou valores em dinheiro, ou obrigações de fazer, de dar, de não fazer. Alguma forma ele está rejeitando o cumprimento de alguma obrigação dele. Então ele está dando causa para aquele que ele está devendo ingressar com a ação. Então ele sendo vencido, será ele o sucumbente, obviamente, então o responsável dentro da teoria da causalidade pelos encargos do processo. Então, dito isto, posto isto, vamos partir nos casos que a sucumbência for recíproca, for parcial. Como fica? Recíproca não. Apesar que também está errado não, a sucumbência recíproca, a parcial recíproca, a sucumbência parcial recíproca, elas estão, tanto um termo quanto o outro estão corretos. No caso quando houver parcial sucumbência, como é que nós vamos distribuir esses ônus dos encargos do processo? Bem, o nosso processo civil, o nosso código, ele adotou nos casos da sucumbência parcial que as despesas serão rateadas entre os sucumbentes. Eu vou dar um exemplo para vocês, proporcionalmente, obviamente, né? No caso do autor, alguém ingressou com uma ação e teve 50% de sucesso nessa ação, sob pedidos, uma ação de indenização por danos materiais acumulado com danos morais. Ele ganhou danos materiais, mas perdeu danos morais. Então, você vê que ele foi sucumbente em parte do seu pedido. Como são 50% do seu pedido, ele sucumbiu. Ele só obteve êxito em 50%, os outros 50% ele sucumbiu. As despesas processuais, então, elas serão rateadas proporcionalmente na razão da sucumbência. Ou seja, 50% dessas despesas caberão ao autor e 50% delas ao réu. Se o autor antecipou o pagamento, vamos botar na prática para ficar mais fácil de compreender. Se o autor, como já explicamos a vocês, vídeos atrás, o autor antecipa o pagamento das despesas e ao final o vencido pagará ao vencedor as custas honorários, então, os honorários ao advogado. Então, se o autor antecipou R$1.000 dessas despesas processuais, sendo sucumbente 50%, ele terá direito a ser ressarcido das mesmas em 50%, obviamente. Então, o réu terá que pagá-lo R$500. Entenderam como é que é? A sucumbência, quando ela é parcial, essas despesas, elas são rateadas. Chamou a famosa e antiga designação das custas pro rata, as custas rateadas entre as partes. Se aplica
exclusivamente, basicamente, exemplificadamente nesses casos, pois houve a sucumbência parcial. Porém, gente, não confundir sucumbência parcial com sucumbência mínima do seu pedido. Por quê? Nos casos que você for sucumbente da sua parte mínima, o vencido ele será obrigado a arcar com o pagamento integral das despesas e dos honorários advocatícios. Vocês observaram que eu frisei bem no começo que nos casos que houver sucumbência parcial, as despesas serão rateadas proporcionalmente entre os sucumbentes, que foi uma outra inovação do legislador no Código de Processo Civil de 2015, dessa reforma. Por quê? Porque, obviamente, os honorários, eles não são proporcionalmente rateados entre as partes, nesse caso da sucumbência parcial, porque, lembra dos vídeos anteriores dos honorários, que era overdose honorários? Por quê? Porque os honorários não são compensáveis. Dá uma olhadinha aqui no parágrafo do artigo 85 que eu falei para vocês, que honorários não são, já sei que são 13 horas, honorários não são compensáveis, portanto, essa verba não entra no rateio da prorata nos casos de sucumbência parcial. Aliás, jamais poderia existir isso. Tá? O legislador ele consertou um erro grave e bem antigo. Tá? Agora, temos aí para vocês alguns detalhes. Eu vou dar um shopping para vocês aqui agora. No caso que vocês pedirem, um shopping com duas exemplificações, tá? Nos casos que houver o pedido de indenização por danos morais e o novo código, inclusive, determina que você tem que botar valores, eu sou contra isso, porque o dano moral é prudente arbítrio do juiz para a aplicação dessa verba indenizatória. Mas o código agora ele dispõe que você tem que colocar o valor que você acha que é devido, que você é merecedor pela essa reparação. Então, nos casos que você colocar um valor e o juiz condenar o réu a indenizar por danos morais num valor inferior a este valor que você pediu na tua inicial, não se trata de sucumbência parcial. Não está caracterizada aí a sucumbência parcial. Tá? Inclusive, isso é uma súmula do STJ, vocês vão ver aqui embaixo. Tá? E da mesma forma, tá, nesse mesmo shopping que eu estou dando para vocês, nos casos que você pedir na sua verba honorária sucumbencial o percentual de 20% e o juiz der 10%, por exemplo, também não configura a sucumbência parcial nesses casos. Você não foi sucumbente em razão do juiz ter aplicado o percentual inferior da verba honorária. Mas, nos casos dos litisconsórcios, quando há a figura do litisconsórcio nos processos, tá? A verba sucumbencial, tá? Ela será rateada entre os vencidos. Vamos dar um exemplo, nesse caso que eu estou explicando para vocês, do litisconsórcio, ele serve tanto para o autor como para o réu. Isso não tem qualquer diferença para a aplicabilidade do que dispõe o nosso processo civil. Então, nesses casos, exemplificando como litisconsórcio passivo, tá? Vários réus e sendo vencidos, tá? Essa verba sucumbencial ela vai ser também rateada entre os litisconsórcios. Ela vai ser dividida proporcionalmente entre os vencidos. Porém, para que essas despesas sejam, essas verbas, despesas e honorários,
elas sejam proporcionalmente divididas, suportadas por cada vencido desse litisconsórcio, existe aí dois réus, e os dois réus foram condenados a pagar, perderam, sucumbiram, e foram condenados a pagar despesas e honorários advocatícios ao advogado do vencedor. Então, essas despesas, tá? Essas verbas sucumbenciais, tanto as despesas como os honorários, elas são proporcionalmente divididas, suportadas por cada um desses réus. Tá? Vamos botar no exemplo um monte de despesa com honorários que tenha dado aí R$2.000, um exemplo. Tá? Então, cada um terá que pagar R$1.000, desde que esteja expresso na sentença. Caso não esteja, essas verbas sucumbenciais, elas serão de responsabilidade solidária dos vencidos. E isso daí causa um problema muito grande, porque a responsabilidade solidária, tá, é de todos, só que cada um ele pode arcar sozinho, se o autor desejar, assim desejar. Depois que ele ingresse com uma ação regressiva contra o outro, se ele suportar sozinho. Tá? Existem vários casos sobre isso. Tá? Na prática, vocês vão se deparar com inúmeros casos que uma responsabilidade solidária, existe uma facilidade muito maior de você buscar junto a um réu do que a outro o pagamento tanto da indenização como das verbas sucumbenciais. Um exemplo claro é como se você estiver entrando com uma ação contra um litisconsórcio passivo que tenha dentro desse litisconsórcio uma das partes for a fazenda pública. É muito mais fácil você buscar do privado do que da fazenda pública. Dependendo do valor, você vai entrar no precatório, você vai ver quando você vai receber essa verba. Então, o que acontece? Eu dei só um exemplo, tá? Existem outros. Então, isso daí é importantíssimo, porque eu dei um exemplo de um valor pequeno, R$2.000. Mas imagine você, como advogado de um réu, numa ação onde existe um litisconsórcio passivo, o juiz, ao dar sentença, ele não tenha disposto de forma expressa a responsabilidade de cada um desses réus nas verbas sucumbenciais. O que vai acontecer? Se ele não colocou, essa responsabilidade vai ser o quê? Solidária. Gente, às vezes tem ações aí com valores grandes. Vamos dar um exemplo. Você não pegar um valor tão grande, não, 1 milhão, e ele deu 10% de honorários. Só de custos no milhão é um valor bem alto, tá? O valor das custas. Se você pegar a taxa judiciária 2% de 1 milhão dá R$20.000, tá? Aí você tem também os honorários, bota aí 10% do honorário. E aí ele não colocou. O que é que vocês vão fazer nesse caso, gente? Vocês ficam calados? Vamos supor que você seja advogado de uma empresa grande, privada, e o outro litisconsórcio seja uma fazenda pública. Você já observaram o prejuízo que o seu cliente vai suportar? Então, mais um choque para vocês ficarem espertos. Nesses casos, imediatamente entre com recurso denominado embargo de declaração, suscitando a omissão desse artigo 86, não é isso? 87, sobre a necessidade de dispor de forma expressa a proporcionalidade que cada um dos réus suportará da verba sucumbencial, porque senão você vai dar um prejuízo imenso para o teu cliente, tá? Então, esse é o detalhe que eu queria passar para vocês nesse shopping. Agora, nós estamos também nos casos da jurisdição voluntária. Você sabe o que é a jurisdição voluntária? Que eu já expliquei aqui a priscas eras. Jurisdição voluntária é aquela jurisdição que, em regra, não existe litígio, não existe briga entre um e outro.
é uma coisa harmoniosa. Tá? Um exemplo, mas a emancipação. A pessoa quer se emancipar com a concordância dos pais, existiria a emancipação, uma jurisdição voluntária. Existem várias, vocês vão ver aqui, procura aqui, eu já botei aqui embaixo os artigos que falam sobre a jurisdição voluntária, que vocês vão observar e vocês vão ver que existem várias ações que não existe litígio. Em regra, não existindo litígio, não existirá honorários, já que não vai existir o quê? A sucumbência. Mas as despesas processuais. Nesses casos, as despesas elas serão adiantadas pelo requerente e depois rateadas pelos interessados da própria ação. A mesma regra se aplica nas ações sobre juízos divisórios, aqueles da extinção de condomínio. Tá? Quando não existir litígio, tá? Essa regra vai ser igual à da jurisdição voluntária, ou seja, cada interessado pagará proporcionalmente, será rateado entre cada interessado proporcionalmente ao quinhão que cada um ficou. Uma extinção de condomínio simples, que duas pessoas tenham aí dois imóveis, então a extinção de condomínio, cada um vai ficar com um imóvel, então vai ser 50% para cada um. Nos casos que não houver litígio, havendo litígio vai haver sucumbência, é uma outra história que vai se aplicar aos casos pretéritos que já apresentei para você aqui. Sucumbente vai pagar as despesas, o vencido pagará as custas processuais do vencedor, os honorários do advogado. Mas não havendo litígio, tá? Que o juízo divisório também já coloquei para vocês aqui, onde vocês vão encontrar, você vai se aplicar também a mesma regra do artigo 88, sendo proporcionalmente rateado entre os interessados na medida dos seus quinhões. Perfeito? Gente, acabamos mais uma parte dos deveres das partes e hoje teremos mais um quadro que vocês adoram, que eu também, que é aquele quadro das curiosidades históricas do direito brasileiro. Mas antes de eu apresentar para vocês a curiosidade histórica do direito brasileiro, eu hoje vou pedir, tá? Fazer um pedido inédito que eu nunca fiz aqui. Se inscrevam, curtam, compartilhem, toque o sino para poder receber notificações de mais vídeos, tá? Comentem com os coleguinhas de faculdade, com todo mundo, tá? Pedido inédito, nunca fiz. E nesse quadro de hoje, eu vou passar para vocês mais umas leis interessantes do nosso Brasil, tá? Mas isso aqui gente, lei é direito. Direito é o quê? Então, leis tá dentro do direito. Não tem nada a ver com política, eu não vou citar nome de ninguém, eu não quero saber dessa história de política aqui nesse canal, tá? Porque é uma brigalhada só política, um querendo esfaquear o outro, é uma coisa tão moderada, né? Mas eu já falei para vocês há algum tempo, tá? A respeito nesse quadro mesmo, de umas leis bizarras. Hoje eu vou apresentar também mais algumas, tá? É para você ter uma ideia de como é importante, apesar desse canal ser direito, é óbvio que eu estou falando sobre direito, que eu vou falar de leis, tá? Mas não podemos deixar de ter em mente como é importante você escolher os políticos que você coloca para poder representar o povo nas casas, nos congressos legislativos desse país. As pessoas às vezes ficam brigando muito, presidente, governador, mas fique preocupado bastante com deputados e vereadores. Esse, no meu ponto de vista, que eu acho que é o correto, são muito mais importantes você saber colocar a pessoa certa lá. Porque caso você não coloque a pessoa certa lá, você vai pegar leis do tipo que existe, por exemplo, em Manaus, que existe uma lei municipal que proíbe que
que você tenha uma abertura da cozinha diretamente para a sua sala, né? A não ser que seja sala de jantar, ou abertura que tenha sido feita por uma moradia, um lar. Existe isso. Em Manaus, uma lei municipal faz isso. O motivo, de repente, os autores, o autor e aqueles que aprovaram devem saber. Eu desconheço. Outra lei interessante foi criada em 1965, tá? Em Rio Claro, São Paulo. Tá? Essa lei, ela... cada uma, gente. Ela proibia qualquer um morador da cidade, tá? Olha que coisa terrível. Eu não sei como é que alguém podia viver naquele tempo na cidade com essa lei. De ter formigueiro dentro de casa. Como alguém pode proibir uma coisa dessa? É tão comum você ter um formigueiro, criar um formigueiro dentro de casa. Aí, Câmara de Vereadores lá da cidade de Rio Claro, ela entendeu que era proibido, você não podia mais ter formigueiro, acabou sua diversão, você não pode mais criar formigueiro dentro de casa. E se fizesse, você pagaria uma multa de 2,5% incidente sobre o salário mínimo vigente. Então, não podia. É uma lei bem importante essa, tá? Apesar que eu acho, poxa, você está lá com o teu formigueiro, vão criar problema porque você tem um formigueiro? Pô, uma coisa tão comum, né, gente? Cada esquina aí que você da tua rua, você vai ver umas 2 ou 3 casas aí que tem a criação de formigas em casa, formigueiro. Então, o cara vai proibir isso, né? É uma lei que foi em 1965. Para não falar que eu não falei das flores, aqui no Rio de Janeiro, minha cidade maravilhosa, a qual eu sou apaixonado, ela também não fica fora desse seleto grupo de criadores de leis bizarras. Vocês sabiam que tem uma coisa, a cidade que eu amo como amo o Estado, mas nesse caso aqui foi o Estado, a nossa Assembleia Legislativa, em 1975, eles criaram, os deputados, nossos queridos deputados, criaram uma lei dispondo da obrigatoriedade de uma assistência no serviço, no Hospital Souza Aguiar, no serviço de helicóptero ambulância para atendimento aos pacientes. Interessantíssimo, né? Essa lei não teria nada de mais se o Hospital Souza Aguiar não fosse do município. Como é que nossa Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, legisla sobre o Estado, vai criar uma lei legislando sobre um hospital municipal? Obviamente essa lei já foi revogada, até em 2011 revogaram ela. Sem mais palavras sobre isso. Agora o campeão dos campeões. Esse daí é campeão mesmo, gente. Rapaz, em 2007 até tocou a sirene para poder, a falta de tambores, o fado dos tambores, veio a sirene. Em 2007, o prefeito de Aparecida, em São Paulo, aqui é Aparecida, São Paulo, tá? Essa cidade onde tem a Basílica, na cidade de Aparecida, ele proibiu o uso de mini-saias, tá? Não me pergunte se era só para mulher ou para homem também. Não entrei nessa seara, também não quero saber, mas foi proibido o uso de mini-saia. Porém, como? Na realidade, ele não proibiu, ele enviou um projeto de lei para a Câmara Municipal. Porém, como ele não ficou satisfeito, que, aliás, ele era um prefeito, uma pessoa assim singular, uma pessoa assim, um pouco assim polêmica, ele resolveu, depois ele explicou que foi uma resposta aí, meio de malcriação para os vereadores, mas ele enviou novamente para a Câmara Municipal, do mesmo ano, da mesma cidade, tá?
um projeto de lei, acredite, isso não é mentira não, proibindo chuvas, enchentes, trovões e raios na cidade de Aparecida. Pronto, está proibido. Não quero São Pedro, o senhor manda em qualquer lugar. Quem é Aparecida, quem manda sou eu. Então está proibido o senhor mandar chuvas, enchentes, trovões e raios, tá? Não tem como mais isso acontecer, porque eu não quero, acabou. Eu prendo, arrebento, eu mando e desmando. Obviamente esse projeto de lei não foi aprovado, né? Ele veio falar que foi, eu até acredito que tenha sido, tá? Mas é para a gente ter na cabeça quem a gente coloca para poder nos representar, né? Na política. Aí a gente vê essas pérolas. Olha, eu passei hoje 5, na outra vez eu passei 5, mas se vocês pegarem, tem um monte. Aqui, se você, por curiosidade, entra no site da Alerj e vê lá, procura lá leis, as leis da Alerj, estadual dela. Só por curiosidade. Olha, além das bizarrices, tá? O que vocês vão ver de leis que torna serviços de utilidade pública coisas que não fazem o mínimo sentido. Aliás, o que eu acho que mais tem, se vocês pegarem e fizerem um cálculo ali, acho que mais existe tornando utilidade pública não sei o quê. Eu não vou falar aqui para não causar polêmica, mas tem uma porção de coisa. Chipatinhas, escolinha do professor Raimundo, sei lá, uma porção de instituições, não é só instituições não, instituições, eventos, utilidade, cada coisa, e muitas, eles são pagos para poder instituir, criar lei para tornar a utilidade pública determinadas coisas. Não que algumas não mereçam, mas vocês peguem e veem quantas merecem, quantas não fazem o mínimo sentido. Gente, então hoje acabamos de apresentar para vocês mais um vídeo do quadro Saber Não Ocupa Espaço. E repetindo aquele meu pedido inédito, que agora não é mais inédito, se inscrevam, curtam, compartilhem, toque o sino, papapá. E até a próxima com mais um vídeo do canal Saber Não Ocupa Espaço. Um abraço, tchau.